Cara, a vida dele, bicho. Mauro, é um jovem. Eu digo a carreira. Tem o direito de sair. O que ele fez de errado? Ele fez a carreira, mas ele fez uma bobagem. Ele fez uma bobagem contra o Bahia. O que o Zico perdeu o pênalti na Copa do Mundo. Mas ele ficou. Mas ele ficou queimado. Ele ficou queimado porque ele falou muito, discutiu muito com os jogadores do Atlético Mineiro, provocou muito e perdeu o pênalti. Peraí. Ele perdeu o pênalti que ele eliminou o Flamengo. Agora, eu queria falar de outro assunto, Thiago. Eu estava vendo aqui na rede social hoje um escândalo, uma confusão, porque um cara fez um vídeo do Alacian na noite ontem. O garoto tem 20 anos, não está relacionado para o jogo. Os jogadores ontem à tarde já sabiam que não estavam relacionados, tanto que ele não está concentrado, né? Aí o moleque sai, estava lá dançando lá e tal, estava até no canto ali, numa mesa. Aí o cara faz um vídeo, isso viraliza na rede social e começam a execrar. O garoto fez uma bobagem outro dia e foi criticado e multado, e por isso, a gente criticou muito aqui, inclusive, o jogo contra o Bahia, né? Agora, só que faltava. O garoto de 20 anos não pode sair à noite. Se ele não vai no jogo... Normalmente, quem não está concentrado... Ele não está relacionado, ele não pode sair sábado à noite. Agora, se tivesse relacionado... Não, tem que... Todo jogador agora tem que ser dedinho pra cima, Jesus tem que ir pra igreja. Cara, cada um cuida da sua vida como quer. Quer ir pra igreja, vai, né? Quer dormir, vai. Quer sair à noite, ficar até 3 horas da manhã, 4 da manhã, é direito que ele tem. Eu te falo um negócio. Pergunta pra ele se ele tá feliz, se ele não queria estar hoje no banco ou se ele queria estar lá no banco. Tá na noite ou tá no jogo? Porra, ele queria estar no jogo. Poderia entrar e fazer um gol decisivo. Esse moleque fez gol no Chelsea, pô. Imagina se ele entra, faz um gol da vitória. Não vai fazer. E não está relacionado, aí eu não sei, mas eu imagino que pelo comportamento dele contra o Bahia, ele tenha perdido terreno. O prestígio com o técnico, que é normal, ele fez uma bobagem. O técnico deu a ele uma missão. Ó, estamos com -1. Você vai entrar, vai fazer isso. Para tentar. Ele é um atacante. Então, quando ele entra com a tarefa de tentar encontrar um empate. Aí ele arruma uma expulsão completamente idiota, né? Prejudica o time. É multado pelo clube. E ele não é relacionado para esse jogo? Ele vinha sendo sempre relacionado, por quê? Porque certamente o Felipe Luiz, não vou dizer que perdeu a confiança nele, mas talvez não confie tanto quanto antes. Vai que ele faz uma outra bobagem. Então, não vai ser relacionado. E o Vamp definiu bem. Qual o jogador que não quer estar num jogo desse? Pô, todo mundo quer estar. Você acha que o Everton está pensando em comprar um jogo desse? Eu fui machucar agora. Ele foi para a coletiva para falar, eu sou importante. Você viu a coletiva dele? Eu sou importante, minha liderança, vou estar junto. E é um cara que ganhou tudo, Sim, exato. Agora, o garoto não pode. Ele pode estar no Maracanã hoje, normalmente, lá, torcendo pelos companheiros, mas ele não pode sair à noite, se ele não vai jogar. Gente, só que faltava. Só o que faltava. Aí jornalista publica isso, outro publica, olha só, o garoto está na noite, aí o cara faz o vídeo, aí depois ele mostra o celular 3 da manhã. Tudo bem, 3 da manhã, e daí? Você não está também 3 da manhã, bonitão? Você não vai trabalhar segunda-feira? Ele só vai trabalhar segunda-feira, ele está fora do jogo. Ué, tem isso também. Tem isso também. Não tem treino no domingo de manhã, tá de folga. Se ele tiver uma atividade no domingo, se ele comparecer no horário, vai lá, atividade física, tudo e tal. Não sei qual foi a programação. Certeza que ele queria estar no jogo hoje. No jogo, qual o problema, cara? Aí eu vi assim, não, as pessoas começam, Flamengo tem que se pronunciar. Pronunciar do quê? Se ele não está concentrado, não está no horário de trabalho, ele faz o que ele quiser, cara. Onde já se viu, cara? Sabe? Por exemplo, essa semana aconteceu um fato, Mauro, que é muito mais grave do que isso, que foi do atleta do Corinthians, que foi não deu satisfação para ninguém e ficou 3 dias o Martinez. Sim. Martínez. Sim, né? 5 dias, né? 5 dias, não apareceu, o pessoal ligava, ele não atendia. Subiu. Depois vou lá, não, o passaporte do meu filho americano não conseguiu. Pô, tô com uma dificuldade, tô aqui, não respondi a ninguém. Isso é muito pior. Sim. 5 dias. O cara desaparece, não dá uma satisfação, não explica o que está acontecendo. E é titular. Sim. É titular do time, isso é muito pior. Uma coisa é o seguinte, digamos, jogo hoje, os jogadores não vão concentrar. Aí o cara tá 3 da manhã e fala, peraí, cara, você tem que estar concentrado. Primeiro que o torcedor já pega na hora, meu irmão, amanhã tem jogo, você tá aqui. Agora, se ele não está relacionado, ele não está relacionado. Saiu a lista, ele não está relacionado. E os jogadores já sabiam ontem, né? Evidentemente, eles soltam a lista agora para não dar informação para o adversário. Soltam mais perto da hora do jogo. 1h e pouco hoje que soltaram a lista. A escalação sai daqui a pouco, né? Daqui a 1 hora, mais ou menos, sai a escalação do Palmeiras e do Flamengo. As 2 escalações. Mas o jogador já sabe, já é informado, você não está no jogo e tal. Beleza, não estou no jogo, tá. Liga para os amigos, vai sair do direito que ele tem. Ele pode amanhã fazer bobagem, alguma coisa que atrapalha a carreira, é outra história. Mas esse episódio, gente, isso é demais, é um patrulhamento da vida do cara que não existe, cara. Dá um tempo. É assim, torcedor ficar enchendo o saco com isso, eu entendo. Agora, jornalista, cara, sabe? Ficar propagando isso, olha, daí. Se ele não está relacionado, que problema dele, cara. Direito que ele tem. Porra, cada uma, cara, te contar.
Ó, eu até ia falar sobre esse assunto, Mauro, né? A gente ia falar sobre esse assunto, óbvio, e eu até ia fazer um vídeo para as minhas redes sociais, mas não deu tempo sobre isso, porque eu penso exatamente a mesma coisa do Mauro César Pereira. O cara não está relacionado pro jogo. O cara, não estando relacionado, o que acontece? Ele ganhou folga. Folga, a gente sempre defendeu aqui. Folga, jogador pode fazer o que ele quiser. Então, claro que o Wallace já provou algumas vezes que ele tem problemas de disciplina. Óbvio. Ele já mostrou algumas vezes indisciplina, algumas vezes destemperamento, como no último jogo, uma expulsão patética no jogo contra o Bahia, que ele prejudicou muito o Flamengo, ficando ali com 2 jogadores a menos. Ele teve todos aqueles problemas no jogo do Atlético Mineiro, e aí cobrou o pênalti, perdeu o pênalti ali. Foi muito falado o Wallace, a cabeça do Wallace. Agora, que não se faça covardia com o moleque, porque querem criticar, sabem que isso vai gerar um certo engajamento, porque a torcida do Flamengo já tá na bronca com o Wallace. Claro que tá na bronca. O moleque causa polêmica pra caramba e perde o pênalti que elimina o Flamengo da Copa do Brasil. Aí depois o moleque é expulso de uma forma bizarra em 10 minutos no jogo contra o Bahia. Já estava sendo muito criticado por jogadores adversários. Então, que também não seja feito covardia. Agora, por outro lado, eu não acho inteligente por parte do Wallace. Não é porque eu estou defendendo ele, e eu tô mesmo porque é folga, que eu vou achar que ele planejou super a carreira dele saindo ontem. Gente, ele já tá queimado com a torcida. Ele perdeu o pênalti decisivo da Copa do Brasil. Ele levou os cartões que levou. Sossega um pouco. Até para não ser falado. Até para não acontecer isso. Como o Vamp diz várias vezes, a gente vive uma era das redes sociais. É óbvio que essa imagem vai parar nas redes sociais. Então, eu defendo muito o jogador sair em dia de folga. Mas na fase do Wallace, eu não achei inteligente por parte dele. Porque agora olha tudo que ele está sofrendo. Vai levar mais porrada, porque não é todo mundo que pensa como eu, que pensa como Mauro César Pereira, que pensa como o Vamp. Muito torcedor vai dar porrada. E sabe o que vão falar? Dizendo que o cara tenha que pautar a vida dele em função de protozoários digitais, vermes virtuais, que são esses babacas da internet que vivem atacando jornalista, milícia virtual do Flamengo. A milícia virtual se junta para atacar jornalistas que criticam o Flamengo, como a do Palmeiras, a do Corinthians, a do Vasco. Aí os caras... Cara, a vida dele, bicho. Mauro, é um jovem, tem o direito de sair. O que ele fez de errado? Ele fez uma carreira, mas ele fez uma bobagem. Ele fez uma bobagem contra o Bahia. O que mais ele fez? Perdeu um pênalti. Porra, ele perdeu porque o Zico perdeu um pênalti também na Taça Guanabara. O Sócrates e o Zico perderam o pênalti na Copa do Mundo. Mas ele ficou queimado. Ele ficou queimado porque ele falou muito, discutiu muito com os jogadores do Atlético Mineiro, provocou muito e perdeu o pênalti. Peraí. Ele perdeu o pênalti que ele eliminou o Flamengo. Aí é outra história. Os jogadores também provocam ele. Ele tem que ser o quê? O Pedro, a semana, teve uma leitura labial, o Pedro fala xingou a mãe, não sei o quê, né? Ele tem que ser isso aí. Cada um de um jeito, cara. Um é atleta de Cristo, o outro não é de Cristo, o outro é mais, sabe, outra coisa. Eu sei que cada um é de um jeito. Cada um de um jeito. Agora o garoto tem a personalidade dele, a gente não pode ficar aqui defendendo que todo mundo fique com o dedinho pra cima e vá falando Jesus, cada um tem um jeito. Mas agora ele vai ter que ter essa personalidade mais ainda pra aguentar porrada. Eu queria imaginar que vocês iam falar se o Almir Pernambuquinho jogasse hoje. O Flávio, evidentemente, acompanhou toda a carreira do Almir. Imagina o Almir Pernambuquinho hoje, sabe? E até caramba, cara. Assim, o jogador não pode sair à noite, ele não vai jogar amanhã. Mas vão falar na rede social. Que falem, a gente não pode se curvar isso. Eu não me curvo a milícia virtual. Outro dia, agora, 2 tiveram que se retratar. Um tá tendo mais problemas, inclusive, porque me ameaçaram fisicamente. Não me curvo. E acho que o jogador não tem que se curvar. Ninguém tem que se curvar essa podridão da internet. A gente está na internet, está na rede social, emite opinião, não gosta, discorda civilizadamente. Eu não concordo com você, eu acho que você falou uma coisa que está errada e tal. Beleza, tudo bem, isso pode, perfeito. Agora, atacar, ofender, ameaçar, perseguir, stalkear, que porra é essa? Que negócio é esse? Aí o jogador não vai jogar. Ele discutiu com os caras do Atlético. Ele tem uma personalidade. Jogadores mais experientes tentam intimidá-lo. Ele não bota o galho dentro, eu acho legal. Tem que enfrentar mesmo.
Quer baixar a cabeça? Um cara mais rodado chega, bota o dedo na cara dele, ele vai e baixa a cabeça. Não, ele vai lá e enfrenta. Vou para cima de você, vou meter o gol. É o jeito dele. Isso faz parte. Tem que saber só aprender a amadurecer a dosagem. O que ele fez contra o Bahia foi ridículo. Que ele forçou uma expulsão praticamente. Foi ingênuo, infantil, bobo e prepotente. Espero que ele tenha aprendido com isso. Agora, condenar um jogador porque ele não bota o galho dentro, quando o jogador mais experiente tenta intimidá-lo, tenta provocá-lo. Agora, perdeu um pênalti, o Sócrates perdeu, o Zico perdeu. Quantos caras perderam pênalti? Perdeu um pênalti. Perdeu o quê? Bateu de sacanagem? O Yuri Alberto bateu de cavadinha aqui, perdeu outro dia. E foi muito criticado porque bateu de cavadinha, que é um risco que você corre quando bate dessa maneira. Ele bateu mal, perdeu o pênalti. Não foi só ele que perdeu, acontece. Circunstância, uma decisão ali. E o Pedro, que perdeu um gol, com um gol mais fácil que um pênalti, com bola rolando, no final do primeiro tempo daquele jogo. Com um gol vazio praticamente, estou por cima. Acontece. Paciência. Né? É isso. Aí agora ele vai ter que se adequar ao que pensa é força de expressão, essa turma, essa horda de protozoários digitais, de vermes virtuais, que são esses caras que ficam na internet perseguindo as pessoas. Não, de jeito nenhum. Eu discordo totalmente, veementemente. Ele tem um direito, ele é um jovem, tem o direito de sair. Se ele estivesse bêbado, sendo carregado e tudo, você pode até falar, cara, isso é ruim para a imagem dele e tal. Concordo. Mas não, ele está ali, dançando ali e tal. Não vi nada demais. Ah, mas são 3 da manhã. Se ele não vai jogar amanhã, cara, ele tem um direito. Sabe? Há situações. Outro dia aconteceu isso com o Paulinho, né? O Paulinho estava quieto com os amigos. Paulinho do Palmeiras. Sim. Lembra? Não tem nem um mês, isso é a mesma coisa. Sim. Tava de boa. Ele tá machucado, ele não pode sair. Aí tava... Aliás, o Paulinho é um cara que eu admiro muito a coragem que ele tem na rede social de se posicionar, inclusive com relação à religião. Ele defende ali as suas convicções, demonstra que ele tem uma fé e manifesta isso, apesar de um outro tipo de patrulhamento, que é a intolerância religiosa, que existe também no Brasil, violenta. E ele não tem medo. Não tem medo. E comemora, inclusive, fazendo um gesto que refere-se à sua religião, à sua fé. Tenho muita admiração pelo comportamento do Paulinho do Palmeiras com relação a esse tipo de coisa. Acho exemplar. Não pode se curvar essa gente. Aos intolerantes religiosos, aos vermes virtuais da internet. Ah, não gosto do comentário do Flávio do Mauro. Não acompanha. Ah, não acompanha o Vampeta. Não gosto do Pilhado. Não acompanha o Pilhado. Está aqui, se está assistindo, é porque deve, de alguma maneira, gostar dos comentários, tudo para concordar, para discordar de uma forma civilizada. Como deve ser. Agora, perseguir, stalkear, tirar do contexto. Essa semana eu gravei um vídeo no meu canal respondendo a alguns torcedores do Palmeiras, educados, que me questionaram, porque eu falei, quando o Flamengo ganhou do Bragantino, eu falei, pô, é uma vitória importante e tal. E quando o Palmeiras ganhou agora, eu falei que ganhou de uma carne assada. Aí o cara não entendeu, os caras não entenderam. Eu falei, olha o contexto, o Flamengo não ganhava do Bragantino desde 96 em Bragança. Por incompetência do Flamengo, desde 96. E o Bragantino estava em 4º lugar no campeonato, vinha bem, o Flamengo ganhou lá. Esse era o cenário. O Flamengo não se cria em Bragança Paulista, ponto. E conseguiu vencer. Finalmente, depois desse tempo todo. Não eram muitos jogos, né? Porque ele ficou muito tempo fora da Série A, o Bragantino. Mas tomou um de 4-0, perdeu acho que 3, empatou 3, uma coisa assim. Números horrorosos. E teve um 4-0, que foi ano retrasado, com o Sampaoli, lá em Bragança. O Palmeiras, de 20 jogos como mandante, os últimos 20 contra o Bragantino, sabe quantos ele perdeu? 1. Ganhou 14. Eu acho que foi um ano passado, acho. Ele não perde, não, perdeu em Bragança. Como mandante, desde o antigo Parque Antártica, o Palmeiras não costuma perder, sempre ganha do Bragantino. O Bragantino jogando fora de casa, é freguesaço do Palmeiras. Esse era o contexto. E o Bragantino vinha de uma sequência muito ruim. Chegou a ter 11 jogos, 9 derrotas, um empate e uma vitória, que foi sobre o Fluminense. Então, esse é o cenário. Foi o que eu coloquei. Quer dizer, por incompetência do Flamengo, não é uma crítica, não é elogio, foi uma crítica. Pô, finalmente ganhou do Bragantino. Foi uma vitória importante, porque o Juventude foi a mesma coisa. O Flamengo não ganhava desde 96. Ganhou esse ano. Normalmente não consegue ganhar. Então, assim, são situações diferentes. O cara acha o quê? Que eu estou tentando minimizar. Pelo contrário, quando o Flamengo joga mal, a gente cai de cacete do Flamengo. Porra, se jogar nada hoje, vamos descer a lenha hoje, amanhã, toda semana inteira. Ora, falamos o quê do Flamengo depois do jogo lá em La Plata? Eu entrei lá da Argentina, falar o quê? Falar bem? Falamos muito mal. Jogou muito mal. O jogo contra o Corinthians, primeiro tempo, horroroso. A gente desceu a lenha. Aí muita gente entendeu e tal, porque assim, o que os caras fazem? Eles pegam a frase, editam, colocam na rede social, tiram do contexto, tá? Para induzir a pessoa a pensar uma coisa que não é aquilo. O cara tira um pedaço e ganha audiência com isso. Isso ficou uma coisa incontrolável, é feito por esses protozoários digitais, perfis sem face, geralmente, de canalhas, pulhas, biltres, covardes, que não mostram a cara, que não revelam o nome, que se escondem atrás de um perfil, né? E essa gente faz isso direto.
Então, se eu não concordo quando se faz isso comigo ou com os colegas, eu não concordo que faça com um jogador de futebol também. Se ele tivesse numa situação, sei lá, tivesse bêbado, sendo carregado, isso seria muito ruim para a imagem dele. E o Flamengo paga direito de imagem ao jogador, né? Como todo clube faz. Isso ele tem que tomar cuidado. Agora, não me pareceu nada demais ali o vídeo. O que eu vi, nada demais. É um jovem que está na noite, com os amigos ali, se divertindo. Não vejo problema nenhum nisso, gente. Ele poderia estar no recinto fechado, com uma turma, fazendo outras coisas tantas. Né? Ou até sendo carregado, e ninguém está vendo. Ele estava ali. Não deve nada a ninguém. Eu não acho que ele tem que se curvar, não. E não acho que eu acho que o erro dele foi contra o Bahia. Ali ele foi muito mal. O resto são situações da personalidade dele, do estilo dele, da maneira de ser dele, que eu acho que tem que ser respeitado. E ele tem que amadurecer. Até para saber dentro do campo, usar essa coragem que ele tem de enfrentar qualquer um, de não aceitar, de peitar quem vem tentar intimidá-lo, de uma maneira mais inteligente. Isso virá com o tempo. E a briga dele contra o Atlético Mineiro foi com um cara que é santinho, o Lianco. É um amor de pessoa. Você acha que o Lianco fala o quê para os atacantes de aniversário? Ô, meu amor, vem cá, vou te dar um abraço. Né? O Lianco é todo xerifão. Só antes de chamar o break, né? Que eu vou chamar o break e depois eu vou continuar. Se tem alguém aqui que não liga para ataque de internet também, sou eu, porque o que eu apanho e eu cago. Agora, eu defendo o garoto sair, mas não acho inteligente. Não acho. Porque ele tá no momento ruim. É aquilo que eu digo, é legal ter personalidade, claro. Mas então se garanta no campo. Ele não tá se garantindo no campo nos últimos meses. Não tá. Ele foi bem até o Mundial. Parou de bem, parou de receber chance, perdeu o pênalti, foi expulso. Eu acho que não é só um momento inteligente da parte dele de sair, porque as pessoas estão loucas para dar porrada nele, estão loucas para bater nele. Eu sei, Mauro, mas para ele vai ser pior agora. Porque ele vai ter que entregar mais, ele não vai poder dar mole, porque vão dizer que ele é um cara que tá na noitada. Porque ele tem que dar satisfação a essa turma? Ele tem que dar satisfação a essa turma. Ele tem que dar satisfação ao técnico dele. Vai viralizar. Deixa viralizar. É uma turma grande. E daí que viralize? Vai se curvar pra esses caras. O que eu tô dizendo é o seguinte, Mauro. Pra mim, pra você, vai bater, não vai surtir efeito. Mas nele parece que tá surtindo. Por quê? O moleque, quando entrou, levou 2 cartões em 10 minutos. Então, parece que ele tá sentindo um pouco as porradas, entendeu? Então segura um pouco. A gente vai continuar esse debate. Mauro, você queria complementar, eu só acho isso. Eu acho que se eu tivesse a gestão da carreira dele, eu diria, segura um pouco porque tão louco pra te dar porrada. Não que eu concorde, mas eu sei como funciona esse mundo digital, assim como você. E pelo jeito, como não acontece comigo, com você, que a gente apanha, mas segue falando e que se dane, pelo jeito com ele, tá surtindo efeito. Porque ele parece meio descontrolado dentro de campo. Só por isso que eu acho que não é um momento inteligente para ele tomar porrada. Se ele aceitar, se ele souber levar, como acontecia com grandes craques, valeu. Agora, eu me preocupo com o futuro do moleque, que eu acho que agora tudo que ele fizer de errado vão falar, viu? Ele tá na noitada, viu? Ele quer sair. Não que eu ache certo, mas eu não sei se ele sabe lidar com tudo isso que acontece na internet e até na rua, como eu e você, entendeu? Não, primeiro, eu acho que ele teve um problema em um jogo, que foi o jogo do Bahia. Fora isso, não vi nenhum problema com o Wallace. Eu vi foi jogadores até mais experientes, ex-jogadores, não Vamp, outros por aí, criticando porque ele, dentro do campo, estava discutindo muito. Claro, os caras tentam intimidá-lo, ele reage, é o jeito dele. Aí eu repito, ele tem que ser um cordeirinho. Chega um cara mais velho lá, sei lá, o Thiago Silva tem uma discussão com ele. Sim, senhor, seu Thiago Silva, desculpa aí, foi mal. Thiago Silva é adversário dentro do campo. Ora, bolas, o Lianco chega e dá uma dura nele e fala que, desculpa aí, seu Lianco, pô, tá bonita a sua barba, hein? Não, ele vai enfrentar o cara, vai pra cima dele. Vou meter o ganho em você, vou botar no meio das tuas pernas a bola, vou sair do outro lado, vou fazer... É isso, é discussão do jogo, gente. Ele é assim, outros são mais na deles, assim, cada um tem um estilo, ele é desse jeito. O que ele tem que fazer é amadurecer e saber usar essa sua personalidade de uma forma inteligente. Isso é dia a dia, orientação, o técnico, os companheiros mais experientes conversarem. Agora, ele saiu, não foi relacionado. Pô, vou sair à noite. Saiu. Qual o problema? Porque vão falar. Deixa falar. Acho que nenhum ser humano tem que se curvar à milícia digital e à verme virtual. Ninguém tem que se curvar. Ninguém. Que isso? Onde já se viu? Não vou sair porque vão falar. Deixa falar. Deixa falar. Agora, se ele jogar mal, aí sim. Aí são críticas pertinentes, como do jogo do Bahia, que foi o único jogo que eu vi ele fazer bobagem.
Os outros jogos não, pode jogar bem, jogar mal e perder um pênalti, mas perder um pênalti acontece. Perder um pênalti, então a gente vai crucificar um rapaz porque ele perdeu um pênalti. Acontece, isso aí. Você pode até falar, bateu mal e tal, poderia bater de outra maneira, pode ser. Mas ele perdeu um pênalti como outros perderam. Agora, o jogo dele, que ele foi mal, foi o jogo do Bahia. Eu entendo o que você quer dizer. Como se fosse uma gestão de crise. Evita isso. Tudo bem, mas evitar por conta dessa horda de idiotas da rede social? Não. Sinceramente, não. Vou te dar outro exemplo. Todo mundo sabe que eu tenho uma relação muito forte lá com o Racing, conheço muita gente lá da Argentina, mantenho contato e acompanho os jogos. Como tem um jogo quarta-feira, né? Eu tenho pouca informação da LDU do Racing, chega bastante. O pessoal pergunta, aí eu coloco na rede social. Por exemplo, o Nardoni, o volante, que é muito bom, está machucado, não joga há quase um mês. Ontem treinou, deve jogar. Eu vou lá e coloco na rede social. Nardoni, que é um jogador importante e tal. O goleiro foi convocado pela seleção. Tomou um gol nos últimos 8 jogos. Claro que os adversários não são do nível do Flamengo, né? Mas tomou só um gol em 8 jogos, que foi do River. Foi até eliminado da Copa Argentina. Então, eu vou colocando as informações. Tem gente que começa a xingar. Não sei o quê. Eu fechei comentário. E gravei um vídeo e falei, gente, não dá para ter comentário. Porque a torcida do Flamengo é muito grande. Como ela é muito grande, ela proporcionalmente tem mais imbecis. Não é isso? Aí o imbecil vai lá, o cara não entende que eu sou jornalista dando minha informação. Não importa o time que eu torça. Eu estou dando uma informação sobre o seu próximo adversário. Se você não quer informação, então vai procurar a vovozinha, não enche meu saco, não me segue, cara. Porque eu vou dar informação. Aí eu mostrei lá a questão do técnico, que eu acho muito limitado, mas tem uma relação de fanatismo. Machucou, não foi? Machucou, por exemplo, machucou o zagueiro Pardo, machucou. Aí o pessoal pergunta, esse cara é titular? É importante? Sim, é desfalque. O Rojas, lateral esquerdo, é importante? Sim, é titular, se machucou, não deve jogar, tem a chance remota de jogar. Isso é informação, porra. A maioria fala, não, que bom, mas, cara, quantidade de idiotas, o cara não entende que eu estou dando informação. Esse time é uma porcaria, não sei o quê, vai, não sei o quê, xinga. Caramba, cara, eu vou me preocupar com esses vermes virtuais. Eu já bloqueio, já limo logo o elemento, eu tive que fechar. Estava virando uma latrina aquilo ali, uma latrina virtual. Uma coisa insuportável. De torcedor idiota do Flamengo que vai para lá para encher o saco. Quando você está dando uma informação. Aí fizeram uma faixa lá do Gustavo Costa rezando. Aí eu coloquei, eu expliquei. Ele é um técnico que é uma coisa... É muito old school, sabe? Ele é um estilo meio João Santana, assim, só que é identificado com o clube. Ele falando que fica até de madrugada vendo jogos do Flamengo. Então, mas ele é um técnico de repertório muito pequeno. O time dele joga só de uma forma, ele não é um grande treinador. Mas ele ganhou, ele consegue fazer o time se entregar muito em campo. O time é muito competitivo nesse mata-mata. É um time perigoso para o Flamengo, bem perigoso. Claro que o Flamengo jogar bem e tudo, ele pode se impor e vencer bem. Mas tem que jogar. E ele tem essa coisa muito mais mística do que tática. Ele não é um técnico tático. Não é um técnico que fala de questões táticas ou de estratégia com muita riqueza. Ele é um técnico meio um personagem. Sabe? Aí ele fica ali com aquela coisa, fica rezando, beija o santinho, beija a camisa. E o torcedor argentino adora isso, né? Ainda mais do Racing. Então tem bandeirão dele. Eu estou explicando isso. Isso é informação, para você entender. Ó. O técnico é assim, esse jogador é bom. O Arias, o goleiro, machucou o goleiro. Ele reserva hoje. O titular é o Cambeses, que foi convocado. Né? Mas com o centroavante, o pessoal fica perguntando. Elia Torres. Eu falei, não, esse cara reserva. O titular é o Adrian Martínez, o Maravilha Martínez, que voltou agora a jogar. Também tinha se machucado. Vai jogar quarta-feira, tudo indica. Tá ok. Jogou sexta-feira. Então você põe uma informação, cara. Então, eu vou parar de pôr informação, mas eu tive que fechar o comentário, que estava uma coisa insuportável. Você olhava ali só lixo. Assim, só lixo não, mas uma grande quantidade. Então, assim, eu vou parar de fazer meu trabalho. Ele vai deixar de sair, você vai deixar de fazer o que tem que fazer, Thiago? Não. Então, assim, eu acho que ele não tem que se curvar. Se ele enfrenta o Lianco, o Thiago Silva, os caras que estão dentro do campo, que ele enfrente também os vermes virtuais, faça o que ele tem que fazer, que ele saiba se comportar na noite, que ele não dê motivos, né? Que é o que eu falei, se ele tivesse numa outra situação, e mesmo que ele tivesse, num dia de folga, ele bebesse um pouco demais, quem nunca? Entendeu? Também acontece, não quer dizer que ele é um cara perdido na vida, porque ele, um dia, eventualmente, se ele tivesse bebido um pouco mais, acontece, cara. Você não pode ficar aqui bancando os falsos moralistas, como se nunca tivesse feito isso. Ninguém nunca fez nada. E o cara que filmou, o cara que filmou, ele deve trabalhar em alguma atividade, deve fazer alguma coisa. Sim. Ele provavelmente podia estar de folga também trabalhar. Exato, vai trabalhar só segunda-feira. Só que na segunda-feira ele não tem que chegar inteiro para fazer alguma coisa de boa. Eu não sei o que o cara faz. Só se for um vagabundo, filho de papai. Aí, mas mesmo sendo um vagabundo, filho de papai, o papai trabalha para deixar ele vagabundo. Para sustentar o malandro. Né?